diretamente do trono, seja para abençoar, que seja para exortar, que essa palavra entre, Senhor, profundamente em nossos corações, e possamos estar, Senhor, com a mente de Cristo para absorver, Senhor, cada palavra, cada ensinamento, Senhor Jesus. E possamos nos posicionar, Senhor, para fazer o ID, para buscar, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor. Prepara, Senhor, a cada dia. Prepara, Senhor, na nossa vida, na vida secular, Senhor, onde tivermos, que a gente possa levar, Senhor, a Tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço a rica oportunidade. Paz do Senhor, amém, irmãos? Se assente. Abra, por favor, a sua Bíblia, Salmo de número 3. Salmo de número 3. Versículo 5, o Senhor me deu aqui quinta-feira, no culto de quinta-feira, me veio essa convicção durante a mensagem, né, que foi pregada, durante o culto, né, que falava sobre aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém? Essa noite eu quero meditar com você no Salmo de número 3. Quem achou, diga amém. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você pode dizer, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. E o versículo 8 diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito alegre e feliz. Estou feliz porque Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E não é porque não existam problemas, não é porque não passamos por adversidades, mas é porque Deus é quem nos faz deitar, dormir e no outro dia acordar, porque o Senhor é quem me sustenta, é o Senhor quem te sustenta. Irmãos, o contexto do Salmo de número 3, ele está explicitado aqui na epígrafe aqui do capítulo 3, na verdade, do Salmo de número 3, onde ele diz: Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, o seu filho. Esse é o primeiro salmo que ele é colocado expressamente, quem foi o autor foi Davi. E Davi, como sabemos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que Davi não teve problemas, que não pecou, que não falhou. Ao contrário disso, ele teve que pagar um alto preço por conta dos seus pecados. O maior dele, descrito lá em 2 Samuel capítulo 11, o adultério que ele teve e o planejamento da morte de Urias. E também o censo que ele fez em Israel por uma questão muito pessoal de saber quantas pessoas tinham no seu território. E Deus o exortou de forma severa por conta disso. Esses são dois pecados que foram escritos, estão bastante expressos na palavra de Deus. Mas Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, e a despeito das suas falhas, ele se arrependia e se colocava diante de Deus, pedindo ao Senhor que não afastasse dele o Espírito Santo. Irmãos, Davi, ele escreveu inúmeros salmos, e a partir do 3 nós vamos ver que ele escreve inúmeros salmos verdadeiramente, mas esse salmo é especialmente, traz algo de uma forma especial, porque foi uma questão muito particular da sua vida que o fez escrever esse salmo, essa oração. Como que num diário, alguém que está passando por algo, ele escreve e deixa relatado ao que ele está passando, mas acima de tudo a sua confiança que ele teve em Deus.
Quando nós voltamos aqui a nossa Bíblia um pouco para 2 Samuel, no capítulo 11, como eu bem disse à igreja, Davi ele comete um adultério e logo em seguida um homicídio. No capítulo 12, Davi ele é repreendido por Natã, o profeta. E a partir de então, Davi ele vai começar a vivenciar coisas dentro da sua família que talvez ele jamais esperaria vivenciar. Quando lemos o capítulo de número 13 de 2 Samuel, nós vamos ver o filho Aminon de Davi, ele forçando a outra filha de Davi, por nome Tamar, e realizando esse incesto, realizando esse estupro. Davi foi um homem grande lá fora, mas infelizmente dentro da sua casa, ele vivenciou situações terríveis. A crise, ela estava instaurada dentro da sua casa. Imagine um filho estuprar a própria irmã. E foi isso que aconteceu, e é isso que está relatado na palavra do Senhor, no capítulo de número 13, versículo de número 14, que diz assim, acompanha na sua Bíblia: porém ela não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Irmãos, imagine uma tragédia dessa dentro da própria família. Davi passou por isso. Quando lemos o texto, ele continua mais adiante no versículo de número 23. A palavra de Deus vai dizer que Absalão, outro filho de Davi, ele já estava indignado com essa situação, e já se passaram 2 anos, o texto vai dizer, lá no versículo de número 23, dessa situação que havia ocorrido com Aminon e a sua irmã Tamar. Absalão estava guardando isso, estava esperando a hora certa de se vingar do seu irmão. E quando nós lemos lá no versículo de número 29, a palavra de Deus vai dizer que os moços de Absalão fizeram conforme havia sido ordenado por Absalão, ou seja, eles mataram Aminon. Irmãos, olha que tragédia dentro da família. Agora, aquele que cometeu o erro, o irmão vai lá e o mata para se vingar do próprio irmão. 2 anos se passaram, a cabeça de Absalão não pensava em outra coisa: eu vou me vingar daquilo que Aminon fez com Tamar. E no versículo de número 34, nós lemos que Absalão, ele foge. Depois de matar o próprio irmão, Aminon, Absalão, ele foge. E lá no versículo de número 38, somos informados que ele fica fugido de Jerusalém durante 3 anos. Olha lá no versículo de número 38, ele vai para Gessur, e ali ele esteve por 3 anos. O versículo seguinte, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 39, que Davi ele sente saudades do seu filho Absalão. Irmãos, olha que tragédia instaurada dentro de uma família. Um filho que estupra a irmã, o outro irmão que vai lá e se vinga do irmão e o mata. O pai, no meio de toda essa situação, ele fica inconformado, mas se passaram já 3 anos, e o texto vai dizer que o rei Davi ele sentiu saudades de Absalão, porque ele já se tinha consolado acerca de Aminon, que estava morto. Perceba, irmãos, esse cenário, ele vai compondo a história da vida de Davi, e o que vai acontecer adiante, que vai ser o motivo de Davi escrever o Salmo de número 3. Quando nós lemos o capítulo 14, a palavra vai nos informar que Davi, ele permite com que Joabe vá atrás de Absalão e o traga de volta. Absalão retorna, mas Davi não quer saber de Absalão. Ele quer apenas que ele esteja ali no reinado. Mas lá no versículo de número 24, capítulo 14, acompanha na sua Bíblia, diz assim: e disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu deixo Absalão voltar, mas eu não quero nem olhar na cara dele. Apesar da saudade, apesar de toda a saudade que ele estava tendo do seu filho Absalão, mas as memórias vinham. E ele chega a dizer: eu não quero saber dele. Que ele possa voltar para a sua casa, mas eu não quero olhar para a sua face. E diz o texto: assim Absalão para a sua casa retornou e não viu a face do rei. Versículo 28. Somos informados que Absalão, ele fica 2 anos nessa condição. 3 anos fugidos. Agora volta, fica 2 anos em Jerusalém, e ele não aguenta mais.
e ele procura Joabe, e ele quer que Joabe interceda, para que ele possa falar com o rei. E lá no versículo de número 32, ele vai dizer assim: então disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo, vem cá. Para que eu te enviei ao rei a dizer-lhe, para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá, agora pois veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. E o versículo 33 diz: então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Irmãos, 5 anos se passaram, desde o evento em que Absalão ele mata Aminon. Aquilo tudo estava guardado dentro do coração de Davi, no coração de Absalão. Só que Absalão, ele ainda tinha algo para fazer, ele não estava satisfeito. E quando nós lemos o capítulo 15, nós vamos ver a rebelião, a insurreição, a traição de Absalão contra Davi. Agora Absalão ele vai se colocar, ele vai ocupar os lugares de Jerusalém, a porta de Jerusalém. Como diz o versículo de número 6, furtando Absalão o coração das pessoas, o coração dos homens de Israel. Ele queria tomar o lugar do seu pai. Agora Absalão, ele está de boca em boca, agora Absalão está se mostrando às pessoas. Absalão está dizendo: olha, se eu fosse juiz de Israel, eu julgava essas causas, eu poderia julgar a sua causa. Ele ia ganhando, irmãos, as pessoas no papo. Absalão, ele ia tendo encontro com as pessoas, ele ia furtando, ele ia pegando o coração das pessoas através das suas falácias. O desejo de Absalão era subir ao trono, despojar seu pai, tirar o seu pai do trono, mandá-lo embora, talvez matá-lo. Esse era o desejo que estava dentro do coração de Absalão. Irmãos, eu lembro que alguns anos atrás eu preguei num congresso da família de uma igreja, e eu preguei justamente sobre a vida de Davi. Ele foi um grande homem, das portas de casa para fora, mas dentro das portas, dentro da sua casa, ele foi um pequenez. Ele foi um homem que não conseguiu, irmãos. E aí tudo é consequência, irmão, de escolha, porque a escolha que ele fez lá atrás com Batseba, isso foi trazendo uma carga. Deus perdoou o pecado ali de Davi, querido, mas não tira dele as responsabilidades. Davi teve uma família destruída. E agora ele compõe o Salmo de número 3, fugindo de Absalão. Absalão foi tão assim argumentativo, foi tão convincente, que aqueles que eram fiéis a Davi agora já não são mais fiéis a Davi. Agora eles começam a seguir Absalão, agora surge uma insurreição, e agora Davi ele vai ser morto se ele não fugir. Olha que situação, irmãos. Leia comigo no capítulo 15, versículo de número 14. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar. Irmãos, eles não levaram cavalos, não levaram nada, eles saíram lá, com a mão na frente e outra atrás, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Irmãos, pensa uma crise instaurada, mas a gente consegue suportar as crises com as pessoas lá de fora que não nos amam, que nos odeiam, que querem o nosso mal, circunstâncias adversas que vêm contra nós, a gente consegue até aceitar isso, irmão, mas aceitar algo que acontece dentro da nossa casa, aquele que é sangue do seu sangue, aquele que nasceu de você, agora se voltar contra você para te matar, assim como fez com seu filho, é de uma traição tamanha. O versículo 30, nesse mesmo texto, acompanha. Davi está fugindo, e olha o que diz o versículo 30, e subiu Davi pela subida das oliveiras, o monte das oliveiras, subindo, olha o texto vai dizer, e chorando com a cabeça coberta, e caminhavam com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar.
Olha que situação, irmãos, um homem que viu a glória, que viveu dias áureos, um homem que Deus disse que da descendência dele viria o Messias, agora o homem está fugindo, ele está colocando pano sobre a sua cabeça para não ser reconhecido. Agora eles tiram as sandálias dos seus pés para que não faça barulho e eles possam andar na calada da noite. E o texto vai nos informar que ele vai chorando. Eles vão subindo e chorando, chorando e chorando. O que é de se esperar, irmãos, de uma pessoa que está vivenciando isso? O que é de se esperar, irmão, de alguém que já passou por tantas coisas difíceis e agora está vivendo os últimos dias da sua vida? Um homem já velho, Davi já estava velho, agora tendo que se esconder. Um homem que era um guerreiro, agora tem que colocar um pano na sua cabeça, tem que tirar as sandálias dos seus pés, tem que andar na surdina na noite para não ser reconhecido. E os poucos fiéis que o acompanhou estavam fazendo da mesma maneira e chorando. Irmãos, olha que coisa terrível, que coisa tremenda, irmãos, Davi estava vivendo. E em meio a essa situação, Davi, ele compõe o Salmo de número 3. E aqui eu entendo, irmãos, por que Davi ele é um homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, porque Davi ele tem uma visão realista daquilo que ele está vivendo. A teologia da prosperidade nos faz pensar como empregado, não, você não pode passar por isso, você não pode passar por aquilo, você não pode passar pela enfermidade. Crente que é crente, se você for crente de verdade, não vai ter dores, não vai ter lutas, não vai ter problemas, irmão, vai ter. Isso é uma grande mentira inventada pelo inferno. Para que nós possamos viver em paz e ter uma paz em meio às adversidades, é necessário nós termos uma visão realista e concreta do que está acontecendo. E mais do que isso, nós devemos expressar, nós devemos falar para Deus aquilo que nós estamos passando. Alguns dizem, não, mas se você falar... Davi, em outras palavras, ele falou, Senhor, eu estou ferrado. A minha situação não tem jeito para mim. Irmãos, dizer isso para Deus não é errado. Reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos fracos. Davi, ele disse lá atrás para aquelas pessoas que estavam o acompanhando, disse assim, olha, nós temos que fugir, porque se a gente ficar, nós não vamos escapar das mãos de Absalão. Ele estava sendo realista, irmãos. Tem gente que às vezes tem uma paz, mas essa paz ela é firmada numa mentira. Ele tenta pensar positivo para que aquilo traga a paz que ele precisa, só que aquilo não se sustenta durante muitos dias, porque a paz ela não vem de uma falsa ideia, de uma falsa visão que nós estamos tendo da nossa realidade, daquilo que nós estamos vivendo. E a oração de Davi foi essa, Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Perceba que Davi vai dizer, olha como tem multiplicado. O que Jesus disse, o que Deus disse para Adão e Eva, lá em Gênesis 1, versículo 28. Ele, portanto, os abençoou e disse, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando nós pensamos em crescer e multiplicar, nós estamos pensando numa família de bênção, uma família que é bênção. Adão e Eva era apenas Adão e Eva, mas a partir do momento que eles têm filhos, eles constituem uma família completa. Começa a se multiplicar, você imagina que multiplicar é ver a família aumentada, é ver uma família abençoada. Filhos são bênçãos do Senhor, filhos são heranças do Senhor. E quando temos filhos, irmãos, a nossa vida ela se completa. Não é assim? Mas agora Davi vai dizer, Senhor, o que tem multiplicado não são os meus filhos parece que vão se perdendo um a um. Como tem multiplicado os meus adversários. E ele vai usar essa expressão duas vezes, são muitos os que se levantam, a palavra muitos. E no versículo 2 ele diz, são muitos os que falam da minha alma. Senhor, a minha realidade é essa. Irmãos, nos dias da crise, o que é que vai nos trazer paz, irmãos? O primeiro é a gente reconhecer a situação que a gente está vivendo. Em segundo ponto, confessar diante do Senhor aquilo que a gente está passando. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo coisas que são terríveis e até dentro da nossa casa, até dentro da nossa família, no seio familiar. E por mais que a gente não queira assumir certos problemas,
Deus ele está nos mostrando isso, existe. E às vezes a gente coloca um pano, irmãos, um pano em cima daquilo que precisa ser exposto diante de Deus. Davi disse: a minha família está praticamente arruinada. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, como tem inimigos que estão vindo contra mim. Irmãos, é noite, irmãos, de nós reconhecermos aquilo que tem nos fragilizado. É noite de nós reconhecermos aquilo que tem fragilizado a nossa alma, aquilo que tem trazido tristeza ao nosso coração, sem colocar panos quentes, irmãos, sem colocar coisas para tentar alegrar nossa alma e fingir que aquilo não existe, irmãos. Deus está dizendo nessa noite, é noite de confissão na presença dEle, é noite de dizer: Senhor, a minha situação é essa, Senhor, a minha casa está assim, Senhor, os meus filhos estão assim, a minha realidade, Senhor, tem sido essa. É confessar, irmãos, diante do Senhor. Davi sabia, irmãos, na sua trajetória de vida, agora com a sua idade avançada, querido, ele sabia que Deus era um Deus que respondia às suas orações. E ele diz mais, versículo 2: Senhor, muitos dizem da minha alma. Porque quando alguém quer ferir alguém, irmãos, ele não diz apenas da realidade que está passando, mas diz também da sua própria fé. Olha o que ele diz: não há salvação para ele em Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, Elisete: olha, a fé que ele tem em Deus não vale de nada. Esse Deus que você tem não serve para nada. Muitos olhavam para Davi e falaram: acabou-se, agora você é uma grande vergonha, você só serve para ser uma grande vergonha. Volte a sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel. No capítulo 16, se levanta um homem chamado Simei. Ele era da família, irmãos, de Saul. Era um homem que era indignado com Davi. E olha lá no versículo 6 o que esse homem fez quando Davi passou. O texto ele nos informa que apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos de Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor agora te deu paga de todo o sangue da casa de Saul. E mais adiante ele vai dizer assim: olha, e eis-te agora, tu estás na desgraça, porque és um homem de sangue. E aí se levanta alguém que está do lado de Davi: nós vamos ficar escutando isso mesmo? Deixa que eu vou lá resolver o problema dele. Irmão, o coração de Davi, coisa linda. Olha o que Davi vai dizer lá no versículo de número 11. Finalzinho diz assim: deixai-o que ele me amaldiçoe, porque se o Senhor lhe disse, ele está dizendo que foi Deus que disse para ele, que era para amaldiçoar Davi. Ele falou: deixa ele, se ele está dizendo que foi Deus que mandou, deixa ele. Mas no versículo 12 ele diz assim: porventura o Senhor, ele olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Deus é um Deus, irmãos, que transforma maldição em bênçãos na nossa vida. Simei, irmãos, ele ia xingando Davi, ia passando, ele xingava Davi. Ele dizia: você está na miséria, você não vale de mais nada, você está recebendo de Deus aquilo que você fez, um homem de sangue, jogando em rosto aquilo que Davi tinha feito, irmão. Se Deus já tinha perdoado, agora as pessoas estavam se relembrando daquilo que Davi tinha feito para jogar na cara de Davi. Irmãos, diante de tudo isso, Davi, ele confessa, irmãos, diante de Deus: Senhor, como tem sido grandes os meus inimigos. E eles não dizem só de mim, eles dizem da minha fé, dizendo: olha, Deus não pode te tirar dessa situação. Em outras palavras, o que você está vivendo é culpa sua, é por conta do seu pecado, é por conta da sua realidade de vida, e Deus, ele não vai mudar a sua história, o seu fim vai ser esse. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido: o fim que Deus escreve para os seus, ele não é, querido, colocado pela boca de homens, nem pela boca de mulheres, querido. Quem determina sobre a minha vida e sobre a tua vida é Deus. E assim foi na vida de Davi. Irmãos, quantas pessoas elas duvidam da nossa fé porque passamos por lutas? Não era para a sua vida estar melhor, não era para a sua casa estar assim, não era por seus filhos serem assim.
na tua história tu passou por isso e tu vai morrer assim, querido, vai morrer nada. É Deus quem dá a última palavra na minha vida e na sua vida. A forma de abater um cristão é duvidar da fé dele e levá-lo a duvidar da sua própria fé. Mas Davi, irmãos, em meio a essa turbulência de acontecimentos que estava dentro da sua casa, na sua família, queridos, ele levanta a sua voz, reconhece a sua condição, confessa perante o Senhor. E agora, querido, no meio da sua oração, como a gente começa às vezes orando e pedindo ao Senhor e clamando por situações e por problemas que a gente está vivenciando, a gente começa a se entregar, a gente começa a confessar, agora a gente começa a exaltar a Deus. Quem nunca se pegou assim, irmãos? Você começa a falar para Deus um problema que você está vivendo, mas você começa a se envolver com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começa a transformar essas lágrimas, esses gemidos inexprimíveis em formas de palavra, em adoração diante de Deus. E quando você se pega, você já não está mais preocupado com o problema, você começa a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Davi disse: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, e não tem mais jeito para ele. Mas espera aí, tem um mais na vida daquele que confia. E Davi vai dizer assim, versículo 3 de Salmo 3: mas tu, Senhor, tu és três coisas aqui nesse versículo. Tu és o meu, é um escudo para mim. Irmão, perceba que o relacionamento de Davi é um relacionamento pessoal, Eliane. Ele não é um escudo para o outro, ele é um escudo para mim. Quando Saul tentou matar, lançando o seu arpão ali contra Davi, querido, ele não morreu. Quando Davi estava cuidando ali das ovelhas, vieram o urso e o leão, querido, Davi não morreu. Quando perseguiram Davi, ele teve que ficar escondido dentro de uma caverna, querido, o Senhor preservou a sua vida. Irmãos, Davi, ele era um homem que ele tinha uma história com Deus, ele sabia que Deus era sim o seu escudo. O homem pode até lançar pedras, Simei até lançava pedras, talvez até acertava a Davi de alguma forma, querido. Mas, querido, Deus estava preservando o coração de Davi com paz. Deus estava guardando, como quem está com um escudo, uma proteção sobre a vida de alguém, guardando a sua vida, guardando a sua alma, guardando o seu espírito para ter paz. Meus irmãos, nessa noite, coloca Deus como seu escudo. Estão falando mal de mim, irmãos, não importa, faça como Davi, deixa falar. Deixa falar, queridos, quem está por mim é Deus, quem coloca um escudo a me proteger é o Senhor. Não sou eu que vou criar uma blindagem para proteger a minha reputação e o meu caráter. Quem faz isso, irmão, por mim e por você é o próprio Deus. Ele que nos guarda, querido, para que a nossa alma não pereça em meio, querido, às tentativas do inferno para tentar nos massacrar. Tu és um escudo para mim, tu és a minha glória. Percebe, irmãos, a profundidade do que isso representa. Sabe o que é ser um rei? É ter glória, é ter uma coroa sobre a sua cabeça, é estar cercado das pedras mais preciosas, é ter pessoas adulando muitas vezes, é ter pessoas reverenciando. Mas a glória, querido, de Davi não estava nessas coisas. No dia mau, no dia que a crise e a adversidade chegou dentro da sua casa, em que ele teve que abrir mão de tudo isso, das pompas, dos bens, das coisas, e que ele teve que colocar um pano na sua cabeça e saindo fugido da situação. Um homem que poderia ter as melhores sandálias, agora estava descalço, e ele vai olhar para tudo isso, e o problema de Davi não é porque ele está sem as vestes da majestade, não é porque ele está sem a coroa, não é porque ele não está cercado de bens materiais. Ele guardava consigo, querido, o que era mais precioso. Ele vai dizer: o Senhor, Ele é o meu escudo, mas o Senhor também, Ele é a minha glória. A minha glória é o Senhor. Eu estou passando por isso, mas a minha glória continua sendo o Senhor. Eu estou passando problema dentro da minha casa, mas a minha glória continua sendo o Senhor. Olha, perdi coisas na minha vida, mas a minha glória continua sendo o Senhor. Eu posso passar por enfermidades, mas a minha glória continua sendo o Senhor. Eu posso até ser rebaixado pelos homens, mas a minha glória permanece sendo o Senhor.
Davi era um homem que dava glórias a Deus, irmãos. Tudo que fizermos tem que ser para o louvor da sua glória. Irmão, não importa o que você viva e aquilo que você perca na sua vida, melhor dizendo. Se o Senhor for a sua glória, querido, você sempre preservará o seu coração com paz. Você passará por situações de crise e adversidade na sua história, e Deus, Ele vai preservar o teu coração com paz. E Ele sempre coloca no pessoal: o Senhor é um escudo para mim, é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Esse exaltar a cabeça, Ele está dizendo, é o Deus que pode me levantar. É o Deus, irmãos, que pode restituir. É o Deus que pode tirar o homem do monturo, como diz a palavra, e colocar-se para sentar junto aos príncipes. Irmãos, Deus, Ele continua fazendo isso hoje. Há pessoas que foram destruídas, talvez estão destruídas, talvez aquele que vai ouvir essa mensagem, talvez esteja com seu coração despedaçado, mas Deus, querido, é aquele que reúne os cacos, é aquele que molda de novo o vaso, querido, e faz de novo. É aquele que pode levantar o caído e colocar de pé, irmãos. Não há, querido, desesperança para aquele que crê no Senhor. E perceba tudo o que Davi está passando, mas ele levanta a sua voz para dizer: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, e o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Diante da multidão de adversários, Davi, ele vai dizer no versículo 4: com a minha voz eu clamei ao Senhor. Disseram lá atrás: não há salvação para Davi. Davi, você está recebendo a paga de tudo que você fez. Plantou, vai colher. Não tem mais salvação, não tem mais jeito para você. Os teus dias de glória e de vitória acabaram-se. Já perdeu o seu reinado, já foi embora. Absalão já assumiu o negócio. E Davi, querido, ele sabia muito bem qual era o caminho a se seguir. Homens e mulheres de Deus, irmãos, sempre terão isso como sua estratégia, a oração. Disse uma história de uns missionários que estavam num lugar muito difícil de se pregar. Eles já estavam ali durante 2 anos e nenhuma alma havia se convertido ao Senhor. E um dia eles escrevem a carta ao presbitério dizendo assim: olha, nós já tentamos todas as estratégias. E nós já estamos aqui com o coração compungido, nós já não sabemos mais o que fazer. Nos dê uma orientação se nós devemos sair daqui, o que nós devemos fazer. As estratégias já se foram embora. E aí eles receberam a carta de volta, a resposta. Talvez esteja faltando choro na oração de vocês. E aquilo quebrantou o coração daqueles missionários, que a partir daqueles dias eles começaram a buscar ao Senhor em oração, mas também em choro e quebrantamento na presença do Senhor. E diz aquela história, uma parte da história, só não me recordo agora qual foi o tempo. Diz que vidas começaram a ser alcançadas. A palavra de Deus começou a ser pregada. Houve um avivamento naquele lugar e transformações de vidas aconteceram a muitos. Irmãos, sabe o que nos falta às vezes? Não é estratégia, planejamento. Vou fazer assim, não vou fazer assado, não vou seguir assim, eu não vou fazer. Irmãos, às vezes o que nos falta às vezes é quebrantamento. Davi, ele sabia o caminho do quebrantamento. Ele chega a dizer que um coração quebrantado e contrito Deus jamais rejeitará. Sabe, irmãos, quando a coisa está difícil, quando a luta chega, quando o problema está sobre a nossa vida, irmãos, o que nos resta fazer não é buscar estratégias, mas buscar um coração quebrantado para se apresentar diante daquele que pode ouvir a nossa oração. Ele diz: com a minha voz eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu do seu santo monte. A oração, irmãos, ela tem endereço certo. A oração de um justo, irmão, ela alcança o coração de Deus. A oração, irmãos, de uma mãe que está passando por problemas tão difíceis na sua família, querido, ela alcança o coração do Senhor. A oração de um pai, irmãos, ela pode mudar uma história.
A oração de um filho, verdadeiramente, querido, ele diante da presença do Senhor com sinceridade, pode mudar a trajetória de vida. Sabe o que nós precisamos? De mais lágrimas do que palavras. Nós precisamos de um coração quebrantado. Nós precisamos verdadeiramente nos colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, muda a minha história. E Davi vai dizer que o Senhor, Ele me escutou dos seus altos montes. Deus ainda escuta, irmãos, a nossa oração. Os seus ouvidos não estão agravados, a sua mão não está mirrada, encolhida para não abençoar, os seus olhos não estão vendados, irmãos, tapados para não ver aquilo que nós estamos passando, mas é necessário uma sinceridade profunda de coração e uma busca de uma intimidade profunda com Deus. Qual foi a última vez, irmãos, que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você regou o seu travesseiro com lágrimas de quebrantamento? Ele disse que clamou ao Senhor e o Senhor o escutou. O versículo 5, irmãos, ele é brilhante, ele é maravilhoso. Porque ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei. Pastora Maísa, porque o Senhor me sustentou. Como que pode, irmãos, alguém conseguir dormir com um problema desse? Como que pode alguém ter paz? O filho que ele teve com Batseba morreu. Aminon estupra a própria irmã. Olha a fragilidade dentro da família. Absalão mata Aminon. Davi fica separado de Absalão vários anos, mais de 5 anos. Quando Absalão volta, ele toma o seu reinado. Quando Absalão volta, ele está com insurreição contra o seu próprio pai. Davi está fugido, Davi está sem glória, as pessoas traíram Davi. Quem era amigo agora já não é mais amigo mais. Aqueles que ovacionavam agora são os que falam mal. E Davi vai dizer assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que paz é essa, irmãos, que inunda o coração de um homem? O que fez Davi dormir não foram as molas ensacadas de uma king size. Não foi uma caminha deliciosa que Davi tinha. Não foram os travesseiros de pena de não sei lá, de ganso, de não sei o quê, que hoje estão à nossa disposição. Não foi porque Davi estava dormindo numa cama que tinha massagem, como as de hoje tem, né, irmãos? Você aperta um botão lá, ela até massagem faz. Davi estava dormindo no chão duro, irmãos, e estava fazendo de uma pedra o seu travesseiro. As condições eram as mais precárias. Irmãos, e vinha a paz do Espírito Santo de Deus ao coração de Davi, na turbulência da vida, dos fatos que ele está vivendo. E ele pode declarar e deixar isso registrado para que hoje eu e você, que às vezes estamos passando por lutas e dificuldades, que às vezes nós olhamos para a nossa situação e isso tira o nosso sono. Irmãos, que nunca perdeu uma noite de sono por causa de um problema, por causa de uma pessoa, por causa da falta de dinheiro, por conta de uma enfermidade. Os problemas, irmãos, eles roubam de nós aquilo que vai nos trazer descanso, que é o sono. Eu costumo até brincar e dizer que se eu pudesse, eu nem sonhava. Porque você dorme às vezes tão tarde, irmãos. Chega dia da gente dormir 3 horas da manhã, acordar às 6h30. E quando eu sonho, eu já acordo cansado. Porque a nossa mente está trabalhando, irmãos, o nosso corpo está ali deitado, mas a nossa mente continua trabalhando, e às vezes o sonho que você tem é um sonho assim tão... Você sonha com você trabalhando, misericórdia. Você sonha com os problemas, com as situações, irmãos. E Davi vai dizer: não, Senhor. Gente, eu estou passando por tudo isso, mas eu me deito, eu durmo e acordo, porque quem me sustenta é o Senhor. Irmão, que confiança é esse? Que nível de confiança é essa, pastor Vitor? De apesar de passar pelo que ele estava passando, ele poder dizer isso para mim, para você. Irmão, isso parece bonitinho, já vi criança recitando isso. Mas você consegue entender a dimensão e a profundidade do que Davi estava dizendo? Eu me deitei e dormi.
Irmão, quantos hoje tomam remédios, tomam calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, para conseguir dormir? Porque os problemas, eles invadem a mente da pessoa e ela fica ali. Eu conheço pessoas que ficam dias sem dormir. E às vezes, para ela conseguir dormir, ela tem que tomar aquele remédio da tarja preta, tem que tomar não sei quantos para conseguir repousar e descansar um pouco depois de vários dias de noites em claro. Uma noite para quem dorme, irmãos, ela passa rápido, mas uma noite no hospital, você lá no hospital acompanhando alguém, irmãos, ela não passa. Uma noite, irmãos, para quem a cada 1 minuto está pensando naquele assunto, ela não passa. A perspectiva do tempo, ela muda, irmãos, principalmente à noite. Nós estamos sozinhos às vezes. E você pode estar até acompanhado de alguém, da esposa, do esposo, com pessoas dentro da sua casa, mas você às vezes fica acordado e aquilo ali te consome a tua alma, consome, os problemas vão consumindo seu coração. Mas deixa eu te falar nessa noite, confessa ao Senhor, se quebranta diante da presença do Senhor, chora se preciso for, querido, confessa ao Senhor, e Deus, Ele trará a paz ao seu coração, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua glória, e Ele é aquele que pode te levantar hoje para a glória do seu santo nome. Tem muitos que deitam e dormem, mas não têm o desejo de acordar. Talvez isso tenha acontecido com alguém que está aqui nessa noite. Tenha dito: Senhor, se eu pudesse, eu dormia e nem acordava mais. Quantas pessoas, irmãos, estão assim lá fora? Quantas pessoas estão assim, às vezes, dentro da nossa casa, dentro da igreja? Deus, os problemas são tão grandes, se eu pudesse, eu dormia e nem levantava mais. Em outras palavras, a pessoa estava pedindo a morte. Mas Davi, ele sabia que havia um momento dele deitar, havia um momento dele dormir, mas havia também um momento dele acordar. Irmão, chega uma hora que a gente tem que se despertar, como foi dito aqui nessa noite. Deus, Ele nos dá o refrigério, o descanso, a paz, querido, mas a vida continua. Nós precisamos levantar no outro dia. Amanhã, querido, será um novo dia. Amanhã teremos novas lutas, mas também teremos novas vitórias. Os problemas que hoje abalam o seu coração, querido, amanhã não abalarão mais. Você vai se levantar. Como cantamos aqui, às vezes o choro ele dura uma noite, isso é bíblico. Mas a alegria, ela vem pela manhã. No outro dia, irmãos, é um novo dia, é um novo recomeçar, é uma nova história, irmãos. Esteja preparado para viver o novo de Deus. Aquilo que te abate hoje, querido, não vai te abater mais amanhã. Descansa no Senhor, coloque o seu coração na presença de Deus e deixa que o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele seja o sustento da sua alma. Ele diz: acordei, porque o Senhor me sustentou. A gente só acorda, irmãos, isso é maravilhoso, é quase que mágico, se a gente for olhar. Como que a gente dorme assim? E no outro dia, às vezes até no mesmo horário, quem costuma acordar sempre, né? Diz que é coisa de véia isso, né? Às 6 e pouco da manhã está de pé, 5 e pouco. Mas é porque passou a vida toda trabalhando e sempre acordando naquele horário. Não precisa nem de despertador. Acorda, irmãos, isso é de uma dádiva, de uma bênção tremenda. Você poder dormir, deitar e no outro dia levantar, irmãos, é uma bênção de Deus. Você é um privilegiado e você está do lado de uma privilegiada. Diga para ele, diga para ela: você é um privilegiado. Sabe por que você acorda? Porque o Senhor é quem te sustenta. É o Senhor quem permite o seu descanso à noite. Amanhã ela vai acordar melhor. Amanhã ele vai acordar melhor. E o Senhor amanhã vai continuar me sustentando como me sustentou hoje. Os problemas insolúveis que eu achava há vários anos atrás, querido, eles já não são mais insolúveis para mim, porque quem me sustentou foi o Senhor. E quanto mais experiência, irmão, nós temos com Deus, e com isso nós entendemos que quem nos sustenta é o Senhor. Davi sabia, irmãos, que não era a glória, não era o fato dele ser ovacionado, das pessoas chamarem o seu nome e falarem, como falaram no princípio: olha, Saul ele mata a 1000, mas Davi a milhares, a 10 milhares. Aquilo não fazia a cabeça de Davi. A paz de Davi estava dentro do seu coração. E agora ele vai dizer: eu não terei medo, versículo 6, de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Se Davi fosse mais específico, num desses textos que estão lá em 2 Samuel, fala de 12 mil pessoas.
Outro fala de 20 mil pessoas que estavam contra Davi. E Davi vai dizer aquilo que está escrito no Salmo mesmo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000, estou à direita, mas eu não serei atingido. Davi podia estar velho, irmãos, os dias passados, mas ele falava: eu não tenho medo do que pode vir. Irmão, deixa Deus tirar o medo do seu coração nessa noite. Eu sei que dá medo mesmo que a gente passa, a não saber o que vai vir amanhã traz um medo ao nosso coração. Mas, querida, o mesmo Deus que coloca paz para você dormir é o Deus que tira medo de dentro dos nossos corações. E ele conclui dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me. Estão dizendo aí para mim que não há salvação, mas eu sei que quem me salva é o Senhor. Estão dizendo aí para mim que não tem mais jeito, que eu não vou me levantar da minha situação, daquilo que eu estou passando. E a experiência de Davi o levava a dizer isso, porque ele diz assim, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Sabe qual a comparação que Davi está fazendo aos seus inimigos? Como aqueles animais selvagens. Qual é a principal ferramenta de um animal selvagem, na maioria das vezes? É o quê? A sua boca. Um lobo, um leão, a arma de um animal selvagem, na maioria das vezes, claro que ele tem outros elementos, mas a principal é a sua boca. Ele devora, é a mordida, é a pressão da sua mordida que destrói, que destraça. Ele estava dizendo: os meus inimigos, eles vêm com sede de vingança, os meus inimigos, eles vêm como animais selvagens contra mim, mas eu, Senhor, que infere os meus inimigos nos queixos. Ou seja, Davi estava dizendo: Deus tira a força dos meus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: Deus está tirando a força dos inimigos contra a sua vida. Deus está tirando a força do inimigo contra a sua história, contra a sua família, contra a sua casa. Enquanto você está clamando, orando ao Senhor, Ele está respondendo aos altos céus, enquanto você está pedindo salvação, o Senhor, Ele já está ferindo os seus inimigos no queixo. Deus está nocauteando os seus inimigos. Louvado seja Deus. E Ele diz: quebraste os dentes dos ímpios. É como alguém que entra num ringue. Irmãos, tem quantas pessoas tentaram se levantar contra Deus e contra os seus escolhidos? Para Josafá foi dito assim nessa peleja: não tereis que pelejar. Deus vai lá e destrói os inimigos de Josafá, sim, irmãos. Josué estava diante de Jericó com o povo de Deus. E Deus falou: não precisa pegar machado, não precisa, é só gritar, é só dar as voltas. E daquele brado final, querido, todas as muralhas de Jericó caíram por terra. Tem gente, irmãos, que ainda insiste em entrar no ringue com Deus, irmãos, e acha que vai sair ileso, não sai. É como alguém que entra para lutar com o outro, e no primeiro golpe ele está destruído. É mais ou menos assim que Davi está dizendo. O Deus que eu sirvo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que você serve, irmãos, é um Deus Todo-Poderoso. Deixa falar, deixa a circunstância vir, deixa os problemas acontecerem, querido, coloca nas mãos do Senhor. E Davi, ele termina de forma linda dizendo: a salvação vem do Senhor. A salvação, ela vem do Senhor. A resposta que você precisa não vem de outra pessoa, vem do Senhor. Mas pastor, está difícil. A resposta vem do Senhor. Estou desempregado, a resposta vem do Senhor. Estou passando por enfermidades, a resposta vem do Senhor. Há uma crise dentro da minha casa, a resposta, ela vem do Senhor. As situações que me cercam, pastor, mas nessa noite Deus está dizendo que a resposta, ela vem do Senhor. Deus é um Deus de salvação, não só salvação da situação, mas Ele nos trouxe Jesus, aquele que é a salvação das nossas almas, aquele que vai promover, querido, a nossa ida até o céu, já fez isso na cruz do Calvário. E Davi, querido, tinha todos os motivos para ser uma pessoa vingativa, e olha o que ele vai dizer no versículo 8. Irmão, quem está cheio de Deus é uma outra história. Ele vai dizer: sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi podia olhar, sabe aquele povo todinho lá que era comigo, e quando Absalão fez a cabecinha deles, agora está seguindo, eu vou me vingar deles tudinho quando eu voltar para o poder. Davi não falou isso. Porque a paz, irmãos, ela nos cura dos rancores, das mágoas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, tem um coração transformado.
já não está mais apegado com o disse-me disse, não, já não está apegado com o que falaram mal de mim, do que disseram, irmãos. Ele está num patamar muito maior, está num nível espiritual, irmãos, que não cabe mais esse rebaixamento, de querer a vingança, de querer ver o outro sendo julgado por Deus. Deus vai fazer isso ao seu tempo e ao seu modo, tenha certeza disso. Mas ele fala sobre o povo de Deus, sobre a qual Deus me colocou. Eu não vou falar maldição, eu vou falar bênção. Que sejam abençoados a todos, amigos e inimigos sejam abençoados, quem estava comigo e quem não estava comigo sejam abençoados. Irmãos, esse é o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Resultado dessa história, 2 Samuel, capítulo 18. E assim nós vamos terminar. A partir do versículo 9, Absalão está perseguindo Davi. Irmãos, nem todo resultado vai ser o resultado que a gente quer. Uma crise como a crise de Davi, irmãos, não... qualquer lado que ganhasse seria perda. Diz que nessa perseguição, Absalão está perseguindo Davi. Ele passa debaixo de um carvalho, a cabeça dele fica presa naquele carvalho e o cavalo vai embora. Ali alguns moços veem Absalão naquele lugar. Absalão estava querendo matar Davi, eles estavam em guerra. E vai dizer o texto que ali Joabe o fere. E Absalão ele morre. Versículo de número 14. Versículo de número 33. Olha o coração de Davi. Então o rei se perturbou, capítulo 18, versículo 33. E subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho e meu filho. Davi ele volta para a sua posição, para o reino. É tão triste, irmãos, quando uma crise que começa pequena, ela se transforma em algo tão grande, a ponto de uma vitória se transformar, pastor Thalia, numa derrota. De um lado, ou Absalão vivia, ou Davi vivia. Ou o filho vivia, ou o pai vivia. Irmãos, não há quem ganha numa história dessa. Como que eu permaneço vivo e meu filho morreu? O coração de Davi, ele agora ainda tem que conviver com essa situação. Mas Deus aqui, querido, ele dá vitória a Davi porque ele confiou no Senhor. Porque Deus tinha propósito, irmãos, naquilo que Deus tinha para ele. E o que eu estou querendo dizer com isso? O pastor está querendo terminar a pregação down? Não, irmãos. Eu estou querendo dizer para você, não deixa a coisa crescer dentro da sua casa. Não deixa as coisas crescerem nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Tem coisas que começam pequenininhas assim numa escolha, e nós pregamos sobre escolhas semanas atrás. Escolhas que vão impactar o nosso futuro, a nossa vida, a nossa aliança, a nossa casa, a nossa família. Davi jamais, irmãos, imaginou que uma escolha, um olhar, uma coisa que ele fizera lá atrás, irmãos, ia trazer uma repercussão tão grande para dentro da sua família. Porque tem vitórias, irmãos, na nossa vida que elas não terão sabor de mel, elas terão sabor de derrota. Porque numa situação dessa, como Davi ele não tinha como sair dessa situação feliz e alegre. E mesmo assim, Davi, ele confia que Deus era o seu sustento, irmãos, e permaneceria como seu sustento. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, nós vamos orar. Eu quero que você saia daqui desafiado nessa noite a resolver as suas pendências.